Deu? Ó. Vou botar ali o bonitão, ó. Ó. Viu o bonitão? Deu? Sim. Posso começar nosso círculo feminino hoje? Posso? E tu vai querer ficar aqui? Não. Sim. Cuidado, amor. Se tu empurrar assim, vai cair todos os balangandã da mãe. O quê? Vai cair todos os balangandã da mãe. Tu quer, por favor, ir lá com a Mana agora? Eu vou começar lá. Bom dia, Carla. Deu. Hã? Vou ficar Quer começar um pouquinho aqui? E deu? Hoje eu tô com auxiliar aqui. Quer vir aqui só fazer auxiliar? Essa aqui é mais bonita. Bom dia, Ana. Bom dia, Carla Regina. Olha a diferença, eu de manhã e eu de noite, né? Quem teve aqui de noite ontem viu que de noite as coisas pra mim já estão lá, indo pro mundo profundo. Bom dia, Samantha. Ô, filho, tu por favor pode ir ali com o pai ou com a Mana agora, que a mãe vai começar? Pode ser? Quer dar um oi aqui aí pra mulherada? Quer dar um oi? Diz oi, mulherada. Bom dia, mulherada. Oi. Quer falar bom dia, mulherada? Não? Tá. Então agora vai lá com o pai e fecha aqui a porta, por favor. Opa! Isso. Bom dia, amores. Bom, hoje eu acordei com toda a conexão e hoje a gente vai falar sobre coisas bem interessantes. Que uma é o quanto as religiões, elas corromperam a nossa conexão da mulher e do ser humano, na verdade. Elas corromperam a conexão do ser humano com esse canal de força. Então, essa noite, e é muito maluco isso, e principalmente o contato com as deusas, porque no início, quando a gente fala assim, por exemplo, na própria Mãe Maria, ela, quando tu fala, que vou ter contato com a Mãe Maria, ou vou ter contato com o Mestre Jesus, ou para nós, né, e quem tá lá no Oriente, vou com a Kuan-Yin, quem tá lá na Índia com a Lakshmi, com a Durga, com a Sarasvati. Então todas essas faces do feminino, elas representam arquétipos da nossa vida. Ou lá na linha de orixás, a Oiá, a Yansan, a Oxum, as mães. Então esses arquétipos do feminino no modelo religioso, quando tu tá muito conectada com uma instituição religiosa, tu deseja ter aquele contato que tu elegeu que é válido para ti. Então hoje eu fui buscar aqui esse tarozinho da deusa, é um tarozinho que ele tem aqui, deixa eu ver quantas? 44 expressões do sagrado feminino, 44 divindades, ó. A Freia é uma divindade nórdica, né? Dos aspectos dessa consciência matriz feminina. A Ártemis, uma divindade romana. A Lakshmi, que ela conversa com as hindus. Essa aqui, eu não sei pronunciar o nome dela, mas ela é uma divindade que conecta lá com a parte dos nórdicos, dos druidas. Vamos ver quem mais que aparece aqui. Ó, essa daqui também, ela Sematarazu, ó. Olha que lindas, olha que expressões mais lindas que essas mulheres têm. Olha a coisa linda, né? Sempre a expressão do sagrado feminino tem a ver com a beleza. Esse tarô aqui, ele é alemão, ele veio cair na minha mão, ele foi passando de mão em mão de mulheres e ele veio cair na minha mão, ó. A Kuan-Yin, a oriental. Então, Mas quando eu fui buscar hoje de manhã, eu tava de noite muito conectada
a conexão das Marias. Eu falei ontem, né? Que todo esse nosso processo dos círculos, todo o meu movimento da conexão com o sagrado feminino e da transformação veio desse chamado das Marias do céu e as Marias da terra. E o que é essa egrégora das Marias do céu e as Marias da terra? Ela é uma egrégora de luz de mulheres que estão na terra, que estão aqui nesse momento, porque com essa energia máter, com essa energia matriz, com essa energia que assumem o poder, que assumem o compromisso de se conectar com essa energia matriz do sagrado feminino. E com qual função? Para a partir desse ponto de amor, desse ponto de ser um ser que se conecta direto com a matriz da consciência sábia e sagrada do sagrado feminino, eu assumo esse lugar como referência de mulher que sou, e assim eu promovo essa energia integrada dentro de mim com o Yin e o Yang, né? Eu promovo essa conexão dessa matriz geradora de energia, dessa matriz geradora de luz, dessa matriz geradora de vida, que é da mulher, né? Então, dentro de nós temos os dois aspectos, do feminino e do masculino. Nós viemos de uma mãe e de um pai. Todo ser humano veio de uma mãe e de um pai. Mas quando um ser humano se desenha na sua biologia, como eu tenho uma filha menina e um filho menino, os dois vieram de dentro de mim. E esses dois me têm, a mulher, como sua mãe. E essa referência da onde eu vim, essa força da onde eu vim, desse continente sagrado da onde eu vim, é a matriz geradora de vida. Então a fusão dessa célula feminina e masculina aconteceu dentro de um templo divino que é uma mulher. E quando eu, como mulher, assumo essa força, assumo esse poder de gerar vida para minha vida, e não somente de gerar vida como os filhos benditos do meu ventre, mas eu assumo o compromisso de gerar vida para minha vida, de gerar luz para minha vida, a partir de eu cumprir a minha missão, de eu cumprir o meu projeto, e eu me sentir completamente apta e capaz de receber os projetos divinos e manifestá-los na Terra. Eu conecto com uma energia magnética muito poderosa, atrativa, que é o que traz vida e o que traz abundância para o planeta. Porque é o aspecto feminino material, o aspecto Yin, que dá a estrutura para que as coisas aconteçam. Então, essa energia matriz feminina, ela está muito conectada, nós mulheres somos a própria fonte representada aqui. E quando eu assumo isso, eu começo a co-criar e eu começo a manifestar para minha existência aquilo que eu verdadeiramente quero. Mas para eu assumir o que eu verdadeiramente quero, eu preciso estar profundamente conectada com o meu coração, profundamente alinhada com os meus sonhos, com o que realmente faz sentido para mim. Senão eu vou começar a co-criar uma realidade que não faz sentido para mim, que talvez fez sentido para minha mãe, talvez fez sentido para minha avó, talvez fez sentido para minha bisavó, talvez fez sentido lá para minha tataravó. Mas que agora, na etapa de vida que eu vivo, isso já não faz sentido mais. E eu vou explicar para vocês por que não faz sentido mais. Porque nós, mulheres adultas, agora, nós somos mulheres que nascemos num período da humanidade de uma transformação imensa. Nós somos adultos num momento de transformação humana imensa. Então imagina que tu, há 20 anos atrás, tu tivesse ficado em coma. Tu ficou em coma há 20 anos atrás. As coisas, a gente usava telefone discado, não existia internet, não existia tecnologia, a medicina também não existia da forma como existe hoje, não existia pandemia, não existia nada disso há 20 anos atrás. E do nada, depois de 20 anos em coma, você desperta no momento do agora. 20 anos em coma, você desperta no momento do agora. E agora tu desperta, tu vai ter que te atualizar com todas as maneiras que a humanidade se relaciona. Então, se você estava em coma 20 anos atrás, e aí você desperta agora, você quer viver da mesma forma como você vivia,
você não vai se relacionar com as pessoas. Porque se você precisa, por exemplo, de um telefone, não adianta tu querer usar telefone discado, ninguém mais usa telefone discado analógico. Tu vai precisar usar uma outra tecnologia. Tu quer falar com as pessoas, tu quer conversar com as pessoas, como é que tu ia fazer? Faz esse exercício pra ti. Tu, uma mulher adulta hoje, imagina que tu passou os últimos 20 anos em coma e despertou agora. Despertou agora. Acordou agora. No meio de uma pandemia, no meio de uma história mundial maluca aí, no meio de uma revolução consciencial da humanidade, e que tudo mudou, que muitas e muitas coisas mudaram. Tu despertou e te deu por conta que muitas e muitas coisas mudaram. Então, ações que eram simples, básicas para ti, de como tu te comunicava, como tu te locomovia e o que tu desejava, principalmente o que tu desejava, se modificou 20 anos depois. Bom dia, amadas. Bom dia, Elia! Eliane! Então, eu como mulher adulta, eu preciso, quando eu vou lá para o meu centro de força e poder, eu preciso também me atualizar. Eu preciso também me rever naquilo que eu desejo para minha vida agora. Porque eu sou um espírito que vim para o planeta Terra, que nasci numa etapa de uma geração e sou adulto numa revolução consciencial humana. Então, muitas das coisas que eu aprendi, que a minha mãe, a minha avó, que me ensinaram lá na minha infância e que são base referencial dos meus desejos pessoais, elas não funcionam mais. Não funcionam mais. Não adianta mais eu querer aquilo. Porque eu querer aquilo dali, aquele modelo de vida, aquele estilo de ação, não está alinhado com o que hoje, quando eu sou adulta, funciona. Faz sentido isso para vocês, amadas? Tá fazendo sentido para vocês? Por que a gente precisa voltar para o nosso centro, nos atualizar e nos conectar com a gente? E a gente hoje vai falar aqui sobre limpeza de crenças religiosas. Eu tô falando isso no nosso elemento consciencial do agora, do que a gente vive com a nossa própria vida, pra gente ir lá e limpar essas crenças religiosas e se conectar direto com essa fonte matriz do sagrado feminino. Faz sentido para vocês? É disso que eu tô falando, mas trazendo para um lugar alinhado com o que a gente vive. E alguém tá viva? Me diz, faz sentido, Ana, faz sentido, não faz sentido nenhum, tu tá maluca, ninguém tava em coma os 20 anos que se passou. Mas realmente eu estou despertando agora para minha referência, eu realmente só estou despertando agora para o poder que eu tenho dentro de mim como mulher, de ser a que traz a luz à vida, ser a que dá a vida à vida, ser o referencial de vida realmente, Ana. Eu não tinha me dado conta que ser mulher era uma coisa tão poderosa, tão misteriosa e estava me colocando em segundo plano e estava me colocando como uma fazedora de coisas ao invés de assumir o meu poder de existência. Faz muito sentido. Bom dia, Cris. Me sinto muito nessa limpeza. A deusa que habita em mim. Ai, a gente tá falando das deusas. Isso mesmo, a gente tá nessa limpeza consciencial. O chapéu servindo aqui. Bom dia, Ana. Faz sentido. Ótimo. Então tá. Se preparem que hoje a gente vai tirar alguns véus da ilusão no nosso círculo feminino. Aí aproveitem, tem essa aviãozinho aqui, envia para aquela mulher poderosa, aquela amiga poderosa que tu sabe que precisa escutar e se assumir também desse espaço de luz e poder que ela tem na vida dela. Quando tu bota o aviãozinho, tu pode enviar a live para alguém, a gente chama mais mulheres para cá. Bem, então quando a gente, esse cenário, né, de que se eu tivesse passado os meus últimos 20 anos em coma e tivesse despertado de um coma agora, eu ia precisar me readaptar a muitas e muitas, a minha relação com a vida, a forma como eu fazia as coisas, a forma como eu desejava as coisas. Então, eu faço 38 semana que vem, dia 28 é meu aniversário e dia 29 a gente começa o curso da Mulher Livre.
Então, imagina, há 20 anos atrás, eu tava lá com 18 anos. O que eu desejava naquele momento da minha vida, imagina, eu conheci o Tuzi há 18 anos atrás. Então, aquele momento, 17, 16 anos, o que eu desejava lá é muito diferente do que eu manifesto hoje. Vocês entendem que o que eu desejava lá para minha vida é muito diferente do que eu manifesto hoje. Porque lá naquela etapa de vida eu desejava o quê? Eu desejava cumprir minha faculdade, ter um bom emprego, eu desejava ter minha família assim, porque a família sempre foi algo que eu sempre quis maternar. Eu queria ter um casamento muito sagrado e legal e eu encontrei. E eu fui construindo isso. Mas se eu ficasse presa na forma como eu desejava as coisas, como elas funcionavam lá há 20 anos atrás, eu, por exemplo, não ia estar desejando hoje estar aqui com vocês. Porque essa forma da internet, das lives, o próprio Instagram nem existia. Essa comunicação entre seres humanos dessa maneira não existia. Então, quando eu começo a me atualizar dentro da minha própria trajetória de vida, eu sou obrigada, eu sou convidada a quebrar crenças e padrões comportamentais internos que eu mesma, que funcionaram para mim no início da minha vida, mas que agora não funcionam mais. Não funciona mais. E todo o processo da pandemia está vendo para que o ser humano ele realmente quebre o modelo que funcionava. Nós estávamos inseridos num modelo extremamente escravista, de crenças de que tu veio para cá, que tu vai ter 500 mil diplomas e daqueles 500 mil diplomas vão validar algo que talvez tu nem tinha aqui dentro, que era a tua sabedoria, e daí tu vai buscar algo, era sempre busca externas e pouco de convivência interna. E aí vem a pandemia, vem esse choque consciencial humano que faz com que todo mundo que estava botando a sua vida fora, estava trabalhando que nem um louco, em coisas que não gostava, que estava numa relação que já estava meio falida, que estava meio que abandonando seus filhos, coloca num estado de conexão interna e de revisão. Então nós, como mulheres, nesse momento, nossa energia de dar à luz, ela é essencial para essa abertura consciencial do planeta. Porque se eu que dou a luz, que eu dou a vida, eu assumo dentro de mim que, no momento que eu mudo as minhas condutas em relação ao meu próprio mundo interno, meu próprio universo interno, isso tem um reflexo grandioso na consciência humana, eu preciso pegar para mim a minha responsabilidade, minimamente da minha própria vida, da minha própria mandala de relação. E assumir essas transformações e entender que eu vou precisar rever os meus desejos, assumir a minha energia feminina, que é co-criadora e que traz para a vida, e começar a reorganizar o que eu quero para minha vida, os meus desejos verdadeiros. E a gente está falando aqui de desejos físicos, desejos emocionais, desejos espirituais, desejos materiais e financeiros. O que eu realmente desejo? Eu pensava antes com uma ideia de 20 anos atrás. Há 20 anos atrás eu fazia uma viagem como eu fiz há 10 anos atrás para a Europa, eu fiz um super tour lá, era o triplo de preço de quando eu fiz. Se eu ficasse pensando da maneira quando eu tinha lá, talvez eu não tinha realizado, eu ia achar que era caro para mim e não ia me sentir merecedora de ir e vivenciar o que eu queria. Então, essas mudanças a gente precisa ter. Vou ler um pouquinho vocês. Eu já vi esse filme, Adeus Lenin, né? Ela entra em coma, daí cai o muro de Berlim e daí os filhos tentam remontar como era antes para ela não se chocar com a realidade. E aí quando ela vê a realidade de fato, ela fica puta da cara com os filhos porque acharam que ela não tinha condições de se adaptar. É mais ou menos isso que a gente tá vivendo agora, né? É um olhar para dentro muito forte. Sim, Carla, eu aqui te convido a um olhar para dentro muito forte. Muito de resgatar a tua responsabilidade diante da tua própria existência
e não abrir mão dos teus sonhos e muito menos da missão que tu veio fazer aqui na Terra. E hoje a gente vai falar de liberações de crenças religiosas. Mas eu tô falando isso pra gente liberar crenças que a gente tem em relação a gente mesmo, porque o modelo de prisão mental é o mesmo. Certo? Vão se conversando comigo que eu adoro. Então, quando eu trago isso pra minha realidade atual, da mulher que eu sou aqui, e percebo que isso já é um desafio eu me remodelar, eu me atualizar, eu começar a buscar o meu horizonte verdadeiro. Tu imagina quando se fala de milênios e milênios e milênios das mulheres, pelo menos aqui para nós, ocidentais, colonizados, então vamos se localizar aqui no Brasil, né? Então, ocidentais, colonizados, então a gente tem aqui toda a estrutura do Brasil, ela foi o indígena brasileiro, a própria cultura brasileira, pouco se sabe, pouco a gente sabe de como isso era para as índias, para as mulheres daqui. Nós temos muito entendimento do que é para as mulheres da nossa família, que vem de uma outra cultura e que vem de um outro continente. Então, nós aqui no Brasil, colônia de outro continente, com uma miscelânea de culturas, de ideias, de sensações, de potências e padrões comportamentais negativados que vêm dessa miscelânea que nós temos. Nós mulheres viemos no mínimo de 2000 anos, porque o Brasil se dizia até então um país católico, mas boa parte do país ele tem essa conexão, aprisionadas nessa ideia, nessa crença religiosa de que a mulher não tem esse espaço, ela não pode praticar, ela não pode ser, a freira, ela não pode ser a líder daquela comunidade. Quem é o padre. Então nós temos toda mulher que traz toda a luz, que traz toda a força, ela tem um olhar que se coloca secundário. E isso é uma crença religiosa. E tem outras crenças religiosas que vêm. Mas o que eu estou trazendo com isso? Essas crenças religiosas fizeram com que nós mulheres, que somos quem traz a vida, quem está ligado diretamente com a força baixa, voltou a internet, nós mulheres que temos toda essa força, e isso aqui que eu estou falando não é feminismo não, tá gente? Aliás, eu não gostaria que tivessem queimado os sutiãs. Eu acho que a nossa liberdade é incrível, mas que a gente tem um lugar de honra, que é o que a gente precisa recuperar, né? As nossas ancestrais fizeram o que elas precisavam fazer, mas agora, no nosso movimento do agora, isso precisa ser atualizado. Esse convite que eu te trago. Honra o que elas fizeram, mas assume o teu tempo. Então, lá na questão das crenças religiosas, a mulher, ela foi sendo colocada os mistérios da mulher, do feminino, de dar a luz, de trazer a força, ela foi sendo colocada num lugar onde a sua própria força sagrada, a sua própria potência de vida não era vista como algo tão poderoso como é. E nós, mulheres, fomos começando a entender que toda a nossa conexão sensitiva e espiritual, ela não tem o valor que tem. Vocês sentem isso? Vocês estão acompanhando? Tô trazendo assim uma questão de cultura, da gente entender que a gente precisa reorganizar as nossas crenças em relação a gente mesma e uma liberação de crenças religiosas. Então, o que eu falei lá no início? A conexão com a deusa, a gente tem aqui um tarô com 40 e poucas deusas que são divindades que sempre foram vistas como uma essência divina em diversas culturas do mundo. Antes eu peguei, vou pegar de novo. Aqui a Istar, olha que coisa mais linda ela, né? Só que por algum motivo, qualquer pele, lindíssima. Por algum motivo, a gente começou a se desconectar dessa potência, dessas forças, dessa essência feminina.
E qual foi o grande motivo? Vamos lá, vamos falar qual foi o grande motivo. Lindas cartas, né? Eu amo, eu ganhei um baralho todo em alemão. Olha só que bonito, ele tem um douradinho. Eu amo esse baralho. E hoje quem tá regendo a nossa é a Grande Maria. E ela que tá pedindo pra gente falar sobre essa história aí. Então, quando veio toda essa cultura onde o provedor, ou onde o sacerdote, ou onde o elemento de liderança era masculino, que isso eu falei lá na primeira live. Oi, Bianca, bom dia, bom dia. Lá na primeira live, no primeiro círculo, eu explico por que essa estrutura passou de novo, mas vou falar de novo. A humanidade, ela veio cheia de guerras e guerras e guerras e guerras. Quem é que na guerra, quem é que vai? É os homens ou as mulheres? Quem é que vai pra guerra? Quem é que vai defender o território daquela tribo quando outra tribo invade? Quem é que defendia lá? Quem defendia os invasores de um lado ou de outro? Eram os homens. Os homens que vão pra guerra. Então, se morriam muitos homens. E quando eles voltavam, estavam lá, e para proteger as suas famílias, as suas mulheres, quando eles voltavam, estavam lá as mulheres. Então, um homem com 10 mulheres, ele repovoou aquela tribo rapidamente, né? Então, um homem com 10 mulheres, ele fecunda aquelas 10 mulheres, em 10 anos a tribo vai crescendo, né? Vai indo. Agora, uma mulher com 20 homens, ela só vai ter um filho uma vez por ano. 9 meses, depois mais 3 meses, depois mais talvez uma vez a cada 2 anos. Então, essa força masculina de proteção e todos os movimentos que foram vindo das guerras, os homens, quando voltavam, a mulher, ele tinha essa relação. E outra, porque quando os homens que conquistavam aquela outra tribo, as mulheres daquela tribo acabavam pertencendo a ele. E é ali que a gente mudou a nossa relação de que a terra, os filhos e os clãs e a família eram das mulheres, eram matriarcais e viraram patriarcais. Foi lá naquela época de grandes conquistas e guerras. Entenderam? Porque isso é histórico, o processo do patriarcado é histórico e ele tem esse motivo, e não estou dizendo que isso é uma justificativa. Minha mãe colocou no mundo o nome de todas as 5 Marias. Vou sair para trabalhar, deixa isso salvo, bom dia. Carla, fica todas salvas, pode maratonar. Então, assim, essa relação do homem, da mulher, quem é o detentor do poder, tudo isso é um processo histórico e teve seus motivos. Mas não só histórico pelas guerras e tal, mas também chegou num momento onde esse processo histórico fez com que as mulheres começassem a se desconectar e duvidar porque elas não podiam levar com elas os seus ritos. Então, tu imagina lá, quando tinha lá as invasões vamos pensar lá, por exemplo, o Império Otomano lá. Então tinha os templários, que eram cristãos, que invadiam o mundo islâmico, e tinha os mongóis, que também vinham de uma outra cultura e invadiam também. Então, quando essas culturas diferentes, com crenças diferentes, com religiões diferentes, com formas diferentes de se conectar com a sua espiritualidade, uma invadia a outra, o que sobrepunha? A cultura, os ritos, eles não eram transmitidos para as outras mulheres. E aí foi se perdendo muito dessa conexão. Porque vinha, de novo, quem vinha que ficava naquela... Quem assumia aquele clã, então vamos ver, se era um clã islâmico, que quem assumiu foi os mongóis. Eles mataram todos os homens, ficaram só as mulheres, e agora eles vão impor uma outra cultura. As mulheres precisavam assumir daquela maneira para sobreviver. E daí começavam a vivenciar nessa nova cultura, e elas precisavam se adaptar. E ali, nesse fluxo de conquistas humanas, a própria mulher, por conta dessa história,
foi perdendo o seu entendimento do que era os seus próprios ritos, o que era a sua própria maneira de se conectar. E vamos lá, isso não é uma justificativa, isso é um contexto histórico. E nisso, essas várias faces do feminino, essas várias deusas, essas várias expressões, as várias maneiras da mulher se conectar com a espiritualidade e ser essa fonte de luz, foram se misturando em processos de cultura e crenças religiosas de diversas religiões e formas diferentes de se conectar com o mundo espiritual. Quando uma mulher ela se aprisiona em uma única crença espiritual, ela se aprisiona numa única crença ou numa única filosofia, ou ela se aprisiona numa crença religiosa, ela começa a acreditar que é só aquilo dali que funciona, ela começa a negar toda a imensidão criativa que ela tem, toda a conexão direto com a fonte criadora que ela tem. Então, o que eu estou querendo trazer? Isso é uma questão de culturas, de formas de se viver diferentes, de história da humanidade, isso é uma questão de história da humanidade, onde nós fomos perdendo isso e fomos nos conectando conforme a gente era levada para lá e para cá. E principalmente nós brasileiras, como eu estou falando antes. Nós somos aqui uma colônia de milhares de coisas. Eu, por exemplo, sou guaipeca pra caramba. Eu tenho indígena no meu sangue, eu tenho espanhol no meu sangue, eu tenho italiano, tenho alemão. E essa miscelânea toda, dessas culturas fusionadas, a gente foi perdendo os verdadeiros mistérios e essa conexão. E nisso, as pessoas que detinham os ritos, porque, vamos lá de novo, né? Então chegavam aqueles que dominavam, eles traziam os sacerdotes e ali colocavam. E nós fomos enxergando que esse lugar, ele não era mais o nosso lugar de poder, por conta dessa questão histórica. Quando chegou o momento das novas revoluções, a mulher que estava lá num lugar super deixada de lado, abafada, e daí veio todas as revoluções do espaço e que hoje nós usufruímos disso. Nós, mulheres, hoje usufruímos, sim, daquelas que fizeram a revolução. Mas o momento que a gente vive agora é diferente do momento que elas viviam. Nós hoje temos essa liberdade, essa possibilidade. Assim como espiritualmente falando, o momento que a gente vive agora é diferente do momento que essas mulheres lá atrás viviam, onde elas não podiam se manifestar livremente, elas não podiam ser sensitivas, elas não podiam saber desses mistérios porque elas iam para a fogueira, porque elas eram retiradas daquela sociedade, porque queria se imprimir uma outra cultura, uma outra crença. E assim vai vindo um puta emaranhado de crenças religiosas, crenças comportamentais e que hoje nós estamos inseridas. Então, o que nós, mulheres atuais, nesse momento consciencial da planeta, nesse momento onde o planeta está despertando a consciência dele para algo novo, e como eu falei antes, é inevitável. Imagina que tu acordou de um coma de 20 anos, é inevitável. Como eu agora preciso me atualizar e liberar essas crenças que eu já nem sei de onde vem, por que isso está aqui, por que esse padrão de comportamento limitante segue me atrapalhando nesse momento que eu estou aqui. E por isso mergulho para o centro. O primeiro fato é eu tomar consciência de toda essa história, para eu poder me libertar dela. Eu preciso me libertar dela. Eu preciso entender que hoje eu, como mulher, eu tenho um espaço de honra e que eu posso assumir. Eu posso assumir esse espaço de honra. Eu não preciso mais ficar guerreando para obter esse espaço. As minhas antepassadas, as minhas ancestrais já fizeram isso. A minha avó era analfabeta, minha avó não trabalhava, mas eu não sou nada alfabeta e trabalho bastante, porque eu honro meu poder, meu espaço sagrado, porque eu estou na minha missão. Então, quando eu honro o que eu herdei, como honra e não como prisão e nem me rebelando em relação ao que elas fizeram, ou seguindo com a mesma raiva que elas tinham, ou seguindo com a mesma inquietude que elas tinham, porque eram elas que não tinham essa voz. Nós agora temos. Eu tenho
o direito interno e a responsabilidade dentro de mim de me liberar dessas crenças religiosas. E toda a questão da religiosidade não é só a religiosidade sacerdotal, é de uma família. Às vezes tu tá inserida numa família onde a religião é ser escrava do trabalho. Ou tu tá inserida numa família onde a religião é tu ter que fazer tudo sozinha. Ou tu tá inserida numa família onde vocês não podem contar um com o outro porque tu dá o dedinho e o outro vai querer a perna. Ai, olha que linda pulseirinha que a Petra fez pra mim. Tu tá inserida numa religião daquela família, e a gente tá falando de crenças religiosas, que é essas coisas cotidianas, né? Que tu, em vez de ir na missa todo domingo, tu tem que todo domingo ir almoçar na casa da grande matriarca, e é uma obrigação. E se tu não for, tu vai ser punida e castrada, vai ser abandonada daquela família. Tu não pode te libertar disso. E aí deixou de virar um rito sagrado para virar uma obrigação. E isso corrompe a nossa liberdade. E quando eu fico presa nessas obrigações familiares ou presa em qualquer tipo de obrigação, é porque em algum momento eu abdiquei dos meus desejos verdadeiros. Eu abdiquei do meu centro sagrado de força. Eu não estou indo lá com a minha divina presença. Eu estou indo porque eu tenho que fazer. Porque se eu não fizer, a minha própria família vai me tocar na fogueira. Quem é que tem medo disso? Quem é que pensa sobre isso? Só que isso já não acontece mais. Nós já não temos mais essas guerras. Os homens já estão num outro papel e eles estão aclamando por essas mulheres centradas. Os homens estão de saco cheio das mulheres que não estão no seu centro de poder, que são cheias de mimizinho, que são cheias de ai, coitadinha de mim, que se colocam como vítimas e se tornam violentas para eles e se tornam abusivas para elas. Aí esses dias alguém me colocou lá num post, mas Ana, se eu for livre, leve, solta e potente, vai ter homem ao meu lado? É óbvio que vai ter. Eu tenho um há 18 anos, mas tem uma relação de respeito, de amor, tem uma relação onde cada um realmente assume o seu espaço de luz e poder e não fica competindo com o outro e nem muito menos botando culpa um no outro das coisas que não acontecem por si, porque nós nos enxergamos como seres humanos, porque cada um assumiu e honrou o seu lugar, eu de mulher e ele de homem, com seus verdadeiros aspectos. Perfeito, no meu momento, almoços de família. Quando os almoços de família, eles viraram uma tortura, ou eles viraram um espaço onde eu não consigo estar feliz, eu tenho que fazer 2 questionamentos importantes. Um é, eu estou sendo sincera, íntegra e honesta com essas pessoas? Eu amo elas? Eu realmente estou aqui testemunhando a presença delas e realmente satisfeita com a presença delas na minha vida? Tem que me perguntar isso. Segundo, eu, quando estou lá, primeiro para fora, isso a gente vai estudar no nosso curso da mandala, né? Que são lá, deixa eu pegar ali. Deixa eu pegar ali a nossa mandala, peraí. Ó, então vamos lá. Família, eu vou falar isso sobre a religião também. Então, quando eu tô lá na minha família, no meu almoço de família, eu tô aqui com o meu coração, o meu limite sagrado interno tá sendo sustentado, o meu limite sagrado externo tá sendo sustentado e eu consigo estar em plenitude lá. Em plenitude é o quê? Gente, eu tô aqui num círculo feminino falando coisas muito profundas. Isso não é o que eu vou falar num almoço de domingo. Entendem? Almoço de domingo é pra gente rir, pra gente falar bobagem, pra gente olhar o sol, fazer planejamentos. Isso tem uma coisa, né? Como é que eu consigo me posicionar? Como é que eu vou me posicionar nos vários vínculos das minhas relações de intimidade? Provavelmente eu quero que a minha família esteja aqui no meu centro de poder. Eu quero que a minha família esteja aqui no meu coração. Mas talvez a forma de pensar, agir, as atitudes de alguém da minha família
não condizem com as escolhas do meu coração. Elas não vão entrar para esse vínculo profundo. Talvez eu vou me relacionar com amor com aquela pessoa, mas ela vai estar aqui nessa zona de convivência ou nessa. E não quer dizer que eu não ame ela e que ela não me ame, mas quer dizer que a gente respeita os espaços sagrados de cada um. Faz sentido isso pra vocês? Ai, obrigada! Ai, é tu, Roberta! Tem me acompanhado, seja bem-vinda, minha amiga Diana. Imagina, fizemos técnico de enfermagem juntas. Essa é uma mulher potente, honro muito ela, nossa. Então, assim, esse lugar de eu estar aqui no meu centro e eu ser íntegra, ser honesta comigo, não é eu fazer um sincericídio o tempo todo. Ontem eu falava disso. Não é eu chegar lá e arrotar a minha verdade para os outros. Eu não vim impor a minha verdade para ninguém. Pare com essa história maluca que tu tem que impor tua verdade. Primeiro que não existe a tua verdade. Existem os fatos, os acontecimentos e a forma como eu me relaciono com eles. Saem dessa história maluca que eu vou impor a minha verdade. Isso daí é arrogância e prepotência de mulher infantilizada. Não existe essa história de eu vou impor a minha verdade. Existe um fato e a minha maneira de se relacionar com o fato. Mas a verdade está no fato, não está na minha maneira de me relacionar. Faz sentido isso para vocês? E é como eu me vinculo com o fato, ou como eu me vinculo com essa pessoa que vai revelar quem eu sou. E que vai revelar se eu estou no meu espaço sagrado de força ou se eu ainda estou adormecida e tentando fazer coisas como eu fazia há 20 anos atrás, que não vão funcionar mais. Porque a gente está no momento de despertar da consciência humana, de resgate da nossa integridade como ser humano divino. E nós, mulheres, temos o compromisso de começar a transmitir essas ações virtuosas a partir do nosso lugar. Por quê? Porque nós, mulheres, damos luz à vida. Porque todos os seres humanos saem de dentro de uma mulher. Se uma mulher virtuosa, que sustenta suas virtudes divinas, que se assume no seu lugar de força, ela não é corrompida, ela não é corrompível. Ela não vai ser abusada, porque ela não vai ser abusadora. Ela não vai ser violentada, porque a violência não está vivendo dentro dela. E magneticamente ela não vai atrair esse tipo de relação para a vida dela. Porque o seu campo sagrado de luz, o seu campo de força está muito bem estabelecido. As pessoas não vão mexer com ela, porque sabem, não tem sintonia. Pela própria conexão, ela não vai se conectar com esse tipo de relação. Ela vai mudar o seu vínculo de relações. Tá fazendo sentido? Ai, obrigada, Daisy. Muito linda a maneira de colocar. Gratidão. Resultado de anos de percepções e convívio e trabalho com muitos e muitas mulheres. Eu não tô aqui falando do nada. Ai, ontem eu acordei e decidi que eu vou fazer uma live, um círculo feminino e agora eu vou ser guardiã de círculo feminino. Não é isso não, tem muitos anos de trabalho e estudo aqui nesse corpício. Bom, então vocês entenderam as questões das crenças de trabalho, vocês entenderam as questões das crenças religiosas e da conexão com as divindades. E eu trouxe aqui então, e a questão das Marias do Céu e as Marias da Terra. Entenderam, amadas? Hashtag tô pronta para quem entendeu o que quer se conectar com essa força matriz poderosa. Super, show. Então, vamos lá, voltando aqui para as deusas. Cada cultura, faz sentido, ótimo. Cada cultura, ela foi desenhando, cada cultura, vou deixar a Maria aqui do lado. Ela foi desenhando a partir das suas histórias, a partir de avatares daquela época, aspectos do feminino. E você pode ver que todas essas deusas, elas têm o quê? Elas têm aspectos humanos. Elas são expressões dos seres humanos, dos nossos arquétipos do ser humano. Hashtag tá pronto, ótimo, ó. Elas são mulheres como a gente, com seios, com ventre, com força, com terceiro olho. A Kali, ó. Essa aqui sou eu, ó. Libertando a ilusão, a Kaliantra. Podem ver que todas elas têm uma força, uma leveza, que são aspectos do feminino sagrado, uma conexão com o entremundos, uma conexão com o mundo de dentro.
todas essas mulheres, todos esses aspectos do sagrado feminino, das deusas, das divindades, elas são aspectos de dentro de nós. Ó, as guerreiras, a caçadora, essa daqui é a Ártemis, como eu mostrei antes, a Star, que são de tempos da humanidade. Qual é a grande deusa do tempo da nossa humanidade, principalmente do Brasil, que é um país católico, que foi há pouco tempo atrás? É a Mãe Maria, né? Então, para nós entender que a Mãe Maria é um ser divino, que trouxe um ser espetacular para o planeta. Vocês entendem que a Maria, uma mulher, assim como eu e tu, ela trouxe um ser espetacular para o planeta. E que esse ser espetacular que viveu aqui na Terra, ele revolucionou a forma de pensar naquela época que ele viveu. Ele revolucionou a forma de pensar naquela época que ele viveu. Não pense que Jesus, ele era santinho. Jesus não era nada santinho, ele era um fanfarrão bagunceiro. Não tá lá na história que ele chutou as coisas lá do templo? Ou tu acha que ele foi... ele não incomodava os políticos da época para fazer o que fizeram com ele? Jesus, ele fez com seus 12 lá junto, e que dentro desses tinha as mulheres também, e tinha a Maria, tinha a Maria Madalena, tinha a Sara, tinha muitas mulheres que caminhavam lado a lado dele. Ele fez uma revolução consciencial na época dele. E quem trouxe esse ser fantástico foi essa aqui, a Mãe Maria. Então nós enxergamos ela hoje, a gente conecta com ela hoje como algo divino, mas a gente precisa lembrar que ela foi uma mulher, assim como eu sou, assim como tu é. Ana, tu tá nos colocando ao mesmo nível de Maria? Estou. Porque em função divina, se tu assume a tua verdadeira missão na proporção que você veio assumir dentro do seu coração, você traz essa luz para a humanidade. Ai, Ana, isso é meio pesado. É. Estar no seu centro sagrado de força e poder é se manifestar de uma forma divina. E se manifestar de uma forma divina conectada com as matrizes do sagrado feminino é trazer o que você veio trazer para essa essência. Conectada com essa que está tão pertinho da gente. Quando a gente fala aqui da Kuan-Yin, que foi uma princesa, a história da Kuan-Yin é muito forte, foi uma princesa, ou quando a gente se conecta aqui, eu não conheço todas essas histórias aqui delas, mas com a Vesta, as Vestais, lá tinha na Grécia, na Roma antiga, existia o templo das Vestais, que eram as mulheres responsáveis pelo fogo sagrado, que elas levavam o fogo sagrado ao lar. Toda família, todo casamento que tinha, as Vestais iam lá acender a fogueira do fogo sagrado. O que as Vestais faziam? Elas ensinavam os aspectos da Kundalini para aquela mulher, para ela manter o fogo sagrado dentro do lar. O que é o fogo sagrado dentro do lar? É a sexualidade divina, é o prazer de estar naquele lugar, é o prazer de viver no lar sagrado. Então eram mulheres que iam lá ensinar outras mulheres os mistérios do sagrado feminino. Tá fazendo sentido para vocês? Só a igreja traz as questões da Maria ser virgem? Só tu quer dizer que só os católicos trazem que a Maria era virgem? É que existe nas diversas transcrições da Bíblia, do hebraico, aramaico, latim e tudo mais, existem muitas confusões nas diversas transcrições. A Maria, o José, eles eram... Quando tu fala de energia kundálica, a mulher que trabalha a Kundalini, ela é uma mulher virginal. E o homem é um homem celibatário. Isso é dentro dos aspectos da Kundalini. Quando você começa a trabalhar, isso é um tantra muito antigo. Então, quando você começa a trabalhar a Kundalini, que é trazer a energia orgásmica, que não é levar o gozo, é trazer a centelha divina crística do coração e de lá levar o teu campo superior de luz, tu começa a te transformar virginal. E isso tu só vai ter a partir da conexão com um homem celibatário. O homem celibatário não é aquele que não tem relações sexuais. É um homem que ele sabe
também usufruir da sua Kundalini e não tem emissões de espermas durante o seu processo de conexão com essa mulher e também traz essa energia ao topo celeste dele. Então essa mulher virginal e o homem celibatário, isso eram processos dentro dos templos do Tantra, da Kundalini, e que todos esses seres de altíssima luz sabiam fazer. Só que a igreja, né, os manuscritos, eles foram transcritos de tantas maneiras diferentes que conforme foram fazendo as transcrições, muita coisa se perdeu, muita coisa se confundiu. Então, no caso, a Maria, linda, maravilhosa, que foi uma mulher como eu, como tu, e que trouxe esse ser incrível para a Terra, uma mulher como eu e como tu, que trouxe esse ser incrível para a Terra, ela sabia usufruir dos aspectos do sagrado feminino. E a energia da Kundalini, a energia da força, a energia do amor, todas essas sabedorias estão dando a gente. Isso a gente aprende. Como é que tu aprende isso, Ana? De onde eu tiro isso? Eu vou lá para o meu conselho das anciãs e lá eu falo com todas elas. É isso que a gente vai ter na nossa aula 4 do curso da Mandala das Mulheres Livres. A aula 4 do curso é só lá na aula 4, que depois que eu assumi o meu lugar, que eu entendi quais são os meus dons, que eu já sei falar sim e não, que eu deixei de ser uma abortadora de ideias, e isso é muito forte, eu deixei de abortar o meu próprio ser, eu deixei de abortar minhas conexões, eu deixei de abortar as minhas conexões sensitivas e espirituais, eu entendi que abortar a minha própria vida não é um caminho. Somente depois que eu deixei de ser uma abortadora de ideias para mim mesma e para os outros, é que eu consigo entrar nesse lugar sagrado que é o Conselho das Anciãs. Que eu acho que é algo de suma importância que eu vou ensinar vocês no curso da Mandala da Mulher Livre. Fez sentido aí? Entendeu a história do ser virginal? Vocês estão entendendo a quebra de crenças religiosas que eu estou trazendo aqui para vocês? Quebra de crença religiosa, quebra de crença de cultura, quebra de crença de poder. Quando eu começo a entender que as situações foram indo por conta das histórias, eu me dou por conta que eu posso assumir o meu lugar no momento da história que eu estou e que eu vivo. E assim eu vou de fato assumir o meu legado que pertence ao meu tempo de existência. E isso é meu centro de poder. Isso é meu centro de luz. Mas buscando dessas sabedorias sagradas que estão aí nessas matrizes conscienciais. Tudo que eu tô falando para ti aqui, se tu te dedicar a estudar um pouco, no meu caso 22 anos de estudo, mas estudar um pouquinho, não precisa, não tô te convidando a ir tão longe assim. Estudar um pouquinho, tu vai conseguir juntar o tico e teco dessa história. E no momento que tu juntou aquilo, tu te liberta, gente. A consciência nos liberta. Porque tu liberta a tua ação. E tu começa a sonhar coisas novas. Quando lá o José e a Maria ficaram, através do anjo da Anunciação, ficaram sabendo que eles trariam um ser diferente para o mundo, vai lá na história deles. Eles não ficaram, eles começaram a peregrinar. Eles começaram a ir buscar lugares, eles começaram a ir buscar os essênios, eles eram essênios de altíssimo grau. Eles começaram a se preparar para receber esse grande mestre. O mesmo eu como mãe e tu como mãe, o mesmo eu quando eu vou fazer algo divino, eu começo a me preparar, eu vou buscar. Eu hoje fui buscar lá o tarô, mas esse tarô aqui das deusas que eu tô mostrando para vocês que são todas mulheres como nós. Olha que linda. Opa, essa aqui ficou virada. Olha essa arqueira guerreira aqui do tempo. A Ártemis era uma guerreira imensa. Elas eram mulheres como nós, que fizeram uma história. E a força da história delas foi tão grande que ficou reverberando no arquétipo do sagrado feminino. Vocês viram que eu tô pegando sempre as mesmas, né? De 40 e poucas eu tô pegando sempre as mesmas. A Kali é aquela que quebra a ilusão. A Kuan Yin, deusa da misericórdia.
Gente, tô pegando sempre as mesmas, olha só. Se essas mulheres que deixaram um legado incrível, a Maria, que trouxe esse ser incrível, e esse ser incrível que era o Jesus, fez algo incrível que ainda hoje nós usufruímos dos ensinamentos deles, no momento que eu assumo para mim essa força divina de dar a luz e trazer a vida, eu começo a assumir na minha proporção divina a minha missão também. A gente não sabe o que vem dos frutos divinos do nosso ventre. Mas nós, mulheres que estamos aqui comprometidas em ser um ponto de luz e ser livres, a gente causa uma revolução divina na nossa própria história, na nossa própria jornada, na nossa família. Nós somos agentes de mudanças cocriacionais do planeta. E quando eu começo a assumir para mim que eu, mulher, no momento que eu começo a desejar uma nova realidade, eu construo uma realidade nova, olha o poder que tem isso. Eu sou uma transformadora de realidades, não mais uma fazedora de coisas e ainda fazendo coisas como as minhas antepassadas faziam e que não serviam para elas e muito menos vão servir para mim. E aí a gente começa a organizar isso numa grande atmosfera espiralada de linha de tempo da minha existência. Vamos lá, vamos voltar aqui. Então, se nos últimos 20 anos eu estivesse em coma e despertasse agora, qual seria a minha missão agora nesse planeta? No que eu usaria essa minha força divina que eu carrego em mim sendo mulher? Sendo a que traz luz à existência, sendo a que traz a vida à existência. Vai lá para o teu centro sagrado de poder. Vai lá para dentro, do teu lugar mais profundo. Assume teu poder existencial. Vai lá no teu conselho das anciãs. Ai, Ana, não sei fazer isso. Te matricula no curso. Estou aqui disponível por 7 aulas, 7 encontros, totalmente disponível para ensinar vocês a fazer isso. Mas a gente vai abrir a mente, vai conectar com o mundo espiritual, vai conectar com essas forças. Sim, em 7 aulas só. São ensinamentos, eu vou ensinar vocês a fazer. Agora, como vocês vão fazer isso é a trajetória individual de cada uma. É óbvio que quando eu tenho uma chave de um carro e um carro, não quer dizer que eu saiba dirigir ele bem. Mas se eu tenho a chave do carro e tenho o carro, eu tenho uma possibilidade. E é isso que eu quero entregar para vocês. A chave do carro e o carro. E uma possibilidade. Agora, onde é que vocês vão utilizar a mandala de vocês, o centro de poder e potência de força, os dons de vocês, os talentos, as suas ações, o seu legado, é o mapa individual de cada um. Mas vocês vão aprender a desenhar esse mapa, porque é isso que eu sei, ensinar. Faz sentido aí, amadas? Hashtag tô pronta quem tá no curso comigo. E aproveitem que até amanhã, dia 21, ainda tem o desconto exclusivo para quem tá lá no grupo do Telegram, que tá o link na bio. Depois de amanhã a gente vai estar com o preço cheio do curso. Tá fazendo sentido tudo isso para vocês, amadas? Tá fazendo sentido? Quem chegou aqui agora, nós fizemos todo um círculo feminino de quebra de crenças religiosas, quebra de crenças de padrões comportamentais e de aprender a assumir meu centro de poder. Tá fazendo sentido? Vocês estão... Hashtag tô pronta, excelente. Bom dia, estou chegando agora. Como faço a inscrição? Lindona, entra na bio, tem um link que tu vai entrar lá e tu vai cair numa página onde a gente explica exatamente o que acontece no curso. E daí lá tem um lugarzinho que diz assim, ó, tô pronta para ir pro curso. E daí tu clica lá e tu vai lá para nossa plataforma do curso e vai comprar ele. Mas se tu quiser comprar ele hoje, eu te digo para ti no link da bio também, lá nessa própria lugar, entrar para o nosso grupo exclusivo, porque quem está no grupo exclusivo, até amanhã tem desconto. Então você tem o acesso direto lá para a plataforma e o acesso para o nosso grupo. No próprio grupo tem o link que leva para a plataforma de novo. Então aproveita o desconto, vem para o nosso grupo e esteja lá na nossa mandala da Mulher Livre. Vai acontecer na terça, começa dia 29, depois do meu aniversário.
Vou estar novinha para vocês. Dia 29, terça, que é quinta-feira de noite. Quinta-feira, depois a gente tem um encontro no sábado de manhã, às 8 da manhã. E eu quero vocês todas para mim, bem forte comigo. Então vai ser quinta, depois sábado, depois terça e quinta e sábado, e depois a gente se encontra de novo no conselho. E lá a gente vai ter um dia intenso, vão ser aulas via Zoom, direto comigo, onde a gente vai se olhar, vai conversar, não é nada gravado, é tudo ao vivo. A gente vai conversar, a gente vai construir, eu vou responder para vocês. Já tem o grupo, já tá acontecendo o grupo, então quer dizer, o curso vai bombar. E eu conto contigo, seja bem-vinda. Lidiane, seja muito bem-vinda. Então lá no curso, eu vou fazer isso, eu vou entregar para vocês um carro novinho e um carro automático, né? Porque nada, essa história aí de carro manual, sai fora. Isso era de quando eu tinha 15 anos de idade, um carro automático, poderoso. Porque eu já usei essas ferramentas comigo mesma e com muitas mulheres, muitas vezes. Então ela é uma ferramenta que está muito bem lapidada já, está muito fácil de utilizar ela. Então tu chega aqui no momento do planeta onde a gente precisa mudar para já. Esse momento pandemia, essa transição de eras que a gente vive, nós mulheres precisamos mudar para já. Porque enquanto eu ainda penso dentro da minha cabeça da forma antiga, da forma aprisionada, na forma combativa, da forma violenta, com as próprias mulheres da minha família, com a própria mulher que eu sou e com os homens, quando eu ainda penso de uma maneira combativa e violenta com os outros seres humanos, é porque eu ainda estou presa nesse tempo de guerras antigos. Tem memórias ancestrais minhas muito profundas que eu estou vivendo num tempo que não é o meu tempo. O meu tempo é um tempo de liberdade, é um tempo de construir novos pensamentos, é um tempo de construir novas formas de me relacionar. E se eu tenho essa possibilidade dentro de mim, porque sou eu que trago a vida, eu mulher que trago a vida ao mundo, que eu assuma esse centro de poder e essa responsabilidade para comigo mesma e com o meu legado de existência. Lindo, amiga, tu com essa mandala atrás na cabeça parece um ralo. Verdadeira deusa. Ai, que lindo, eu amo as mandalas. O que é? Por que é a mandala? Porque a mandala ela tem o pulso do centro. O importante da mandala é eu estar no centro e me expandir. E quando eu assumo o meu legado de existência, eu assumo as minhas decisões, eu consigo construir as minhas relações, eu consigo me vincular com as pessoas de uma maneira saudável, eu consigo estar presente nos lugares e reconhecer. Ai, Deise, tu fala alemão, tu pode me ajudar com essa daqui, ó. Ó, fala aí pra nós o que significa que tá escrito aqui, ó. Tô botando a minha amiga aqui no compromisso. Vê se tu consegue ler. Ah, tá invertido, né? Depois eu boto pra nós. Depois eu tiro a foto, tu escreve pra nós. Halo é uma deusa angélica, com certeza. Uhum. Então, gente, nesse movimento, nessa consciência feminina, nesse resgate da consciência feminina, quero deixar muito claro que a consciência feminina, que as matrizes femininas, elas não são o movimento do feminismo. O movimento do feminismo é um processo social, político e histórico. A consciência do feminino, a consciência feminina, é uma matriz energética geradora de vida. É o yin e o yang, é a energia celestial e a energia terrestre. É a energia de estruturação da natureza do nosso planeta. Tem a ver com a nossa natureza feminina, tem a ver com a natureza do feminino de estrutura divina. Ela não tem a ver com feminismo, ela não tem a ver com modelo político, ela não tem a ver com estrutura social. Ela é uma energia poderosa magnética, que quando eu aprendo a lidar com essa energia magnética, os meus sonhos se realizam, porque eu aprendo a trazer os meus sonhos para a vida, porque quem traz a vida ao planeta é a mulher, não é o homem. O homem tem outras funções, e quando eu como mulher assumo esse lugar, eu começo a construir uma nova realidade. Então tá, desde depois eu vou traduzir para nós. Vou postar no Stories
A foto depois tu nos traduz. Fez sentido para vocês, amadas? Tá fazendo sentido isso? Tem alguma pergunta em relação a tudo isso? Quem chegou agora, volta lá na live. Desde o início eu falei sobre várias linhas de pensamento, desde a parte histórica, por que a mulher se perdeu nas questões religiosas, de culturas, por que ela se sente abafada, por que ela se sente aprisionada, muitas vezes pendurada na orelha de um homem, e que hoje isso não é mais a realidade. A gente precisa fazer as pazes com os homens, as pazes com o que é a representação do homem na vida, mas isso parte de eu fazer as pazes com a mulher que eu sou. E reitero de novo, porque todo ser humano vem de dentro de uma mulher. Se eu, como mulher, não faço as pazes comigo, eu não faço as pazes com mais ninguém. E se eu, mulher, consigo estruturar a paz no meu coração, se nós, mulheres, estruturamos a paz no coração, a gente leva a paz ao coração dos seres humanos, porque eu começo a gerar uma matriz integradora da paz no que eu coloco nos frutos benditos do meu ventre. Então a gente falou de crenças religiosas, liberação de crenças religiosas. Quem tá chegando agora, volta, que tá fazendo sentido. Faz sentido, Cíntia, vou assistir desde o início. Ótimo! Eu trouxe a questão que todas as nossas divindades femininas, elas são mulheres como nós. E eu trouxe aqui a Mãe Maria, que até pouquinho tempo atrás estava aqui no planeta, e a gente sabe muito bem a história dela. E ela pariu feito eu, feito tu. Pariu um ser humano divino, incrível que foi esse mestre. Ela era uma mulher como nós. Ai, Ana, que forte, isso é forte? Sim, o nosso papel como mulheres é muito forte. Se eu consigo assumir essa força íntegra do meu centro dentro de mim, eu posso revolucionar o mundo. Porque Jesus era revolucionista, ele era um revolucionário incrível. Ele não era mimizento como a gente acha hoje. Hoje a gente acha que a gente tem que ser tudo mimizinho, certinho, e assim a gente vai estar sendo certo no mundo cristão. Não tem nada a ver com isso. Se vocês olharem a história do Jesus, da Maria, que eles tiveram que fugir lá para parir ele, porque ficaram sabendo que vinha um grande mestre, vai olhar para a história e vocês vão ver que os grandes avatares conscienciais e os agentes de mudança, eles vêm mudar o pensamento da história. E isso desacomoda. Isso desacomoda quem está adormecido. Eu ser uma mulher livre desacomoda outras mulheres que estão adormecidas, desacomoda outros homens. Mas eu não preciso fazer isso de uma forma violenta. Eu posso fazer isso como um testemunho de amor, com ações verdadeiras, que estão aqui no meu centro de luz e força. E esse é o meu convite para o curso A Mandala das Mulheres Livres, que realmente eu possa libertar essa minha força, sem precisar ser um lugar violento, ou de eu impor nada em ninguém. A Deise está aqui é testemunha, ela me conhece desde criança, né? Nada é imposto, e sim é uma proposta de luz. Quer seguir caminhando comigo do jeito que eu sou, na minha integridade divina? Tu é muito bem-vinda. Não quer, não tá de acordo? Pode seguir o fluxo divino do amor que tu é. Viver relações assim é libertador, porque o amor é libertador. E eu, como mulher, eu posso viver ao lado de pessoas assim, vocês vão ver que vocês vão atrair cada vez mais pessoas que também estão nessa energia, que também querem criar essa relação autossustentável, essa relação que não é de codependência, que não tem toxicidade, mas que tem muita confiança, muito amor, um estado de presença verdadeira e genuína, onde eu realmente sei que posso contar com aquela pessoa, porque ela não vai mentir para mim. Eu sei que aquela pessoa está sendo íntegra, que ela vai realmente estar ao meu lado. E para mim isso tem um grande valor. Para mim, construir uma família com vínculos verdadeiros, onde eu esteja presente de fato, tem um grande valor. Tem algo que eu falo para minha filha que é muito forte, assim. Esses dias eu tava fazendo alguma coisa, acho que eu tava cozinhando, e ela chegou correndo assim e começou a me falar uma coisa super importante. E eu tava ali no meio da cozinha. Aí eu tava falando, filha, um minutinho, o que tu tá me falando é super importante. E eu preciso então desligar aqui o fogão, porque eu quero dar a atenção que tu merece. Tu acha que é legal tu fazer assim, não ser escutada? E ela me olhou assim, então deixa eu te dar a atenção que tu merece. Um minuto. Fui lá, desliguei o fogão, sentei, olhei no olho dela e escutei ela. Isso é uma escuta verdadeira. Isso é uma atitude. O que eu tô ensinando pra minha filha?
que ela merece ser escutada, que as ideias dela, o que acontece com ela, ela merece viver aquilo, ela merece o respeito, ela merece ser vista com honra. E eu não tô fazendo aquilo da minha cabeça, eu tô fazendo isso porque honra meu coração, porque eu amo tanto quem convive comigo, que é uma honra verdadeira estar com aquela pessoa. Eu não convivo com ninguém que eu não honre. E isso foi uma escolha ao longo da minha jornada. E como é que eu fiz isso? Em algum momento eu declarei para mim que eu ia assumir o amor que eu sou. E que nessa luz desse amor libertador, todo mundo que está vibrando no amor, que naturalmente se aproxime. E todo mundo que não está vibrando e não está no meu caminho de amor de destino, que naturalmente se afaste. E isso é um mantra cotidiano para mim. E naturalmente, às vezes, pessoas que eu amo muito se afastam ou se voltam. Isso é natural, porque eu respeito os caminhos de cada ser, assim como eu respeito o meu. E isso é uma estrutura feminina. Eu mesma demorei para estar pronta para ouvir teus ensinamentos, só agora com quase 40 me sinto madura para ouvir as verdades que tu traz, né? Imagina, eu e a Deise, a gente se conhece desde a infância, né? A gente tem muitas histórias juntas, ela me conhece de dentro. É uma pessoa que frequenta a minha casa com tanto amor. E aí, viu? Não é muito fácil conviver comigo, não. Mas é honesto e verdadeiro. Ainda não consigo ter essa serenidade, causa me deixa afobada. Por isso, Ana, que a gente vai aprender no curso. O curso tu vai aprender a assumir esse lugar. O nosso curso, ele não é só teoria. Tu vai ter vivências práticas. Só que o compromisso, como eu te disse, eu vou te entregar um carro, uma chave super potente. O compromisso de como tu vai dirigir esse carro é um compromisso contigo mesmo. O compromisso de como tu vai utilizar essas ferramentas tem a ver com os teus princípios e os teus valores. E isso a gente vai trabalhar durante o curso. Então, tu conseguir sustentar isso permanentemente, ele é uma dádiva divina, ele é maravilhoso, tem conexão com o meu eixo de força. E é isso que eu quero te ensinar. Eu quero te entregar essa chave e esse carro, para que tu saiba dirigir e fazer teus mapas. É exatamente sobre isso que a gente vai aprender, a estar nesse centro de força. Mas sabendo que nem tu tá vendo ali a minha amiga, né? Agora, desde a infância, só agora a gente consegue conversar essas coisas abertamente. E tá tudo bem, entende? Eu não vou falar tudo isso quando a gente senta pra tomar um chimarrão. A gente vai ver os passarinhos, a gente vai curtir, a gente vai falar das nuvens. A gente precisa saber pulsar no profundo do meu ser e pulsar nesses outros limites sagrados também. Eu preciso saber pulsar nesses vários lugares da minha mandala. Entende a diferença? Bora lá, acreditar que tô pronta. Então tá, minhas amadas, gratidão a quem esteve aqui. Convido a voltar lá no início do nosso círculo feminino de hoje, porque ele vai te liberar várias crenças. E te convido também a ir lá para o nosso link da bio, lá no nosso grupo exclusivo, lá do Telegram. Tu vai ter acesso a outros vídeos meus. A Menina da Alma, toda que estava lá disponível, gratuito até um pouquinho atrás, ela foi retirada, mas quem vai estar no curso vai ter acesso a todo o curso da Menina da Alma. Você vai ganhar de presente, além do curso da Mandala da Mulher Livre. Tu ganha todo para te maratonar quantas vezes tu quiser. Mas lá eu vou seguir postando vídeos. Eu quero começar a postar uns consciências cósmicas lá, umas gotinhas de consciência, para que a gente siga nesse contato. Mas eu quero muito que tu esteja no curso, é óbvio que eu quero, né? Eu tô me disponibilizando aqui até 7 dias, 7 noites, com toda a minha força, com toda a minha entrega, entregando coisas super fortes para vocês. É óbvio que eu quero vocês no meu curso, né? Não, acho que não. Vamos botar essa mulherada toda, tá no centro de poder aí também. Não ser só uma. Por isso que é a mandala. Eu com o meu centro de poder de força, tu com o teu. A gente vai criar uma revolução planetária aqui. Vambora, mulherada, aprender a assumir esse lugar de poder. Então, vem pro curso comigo, que é essa história. Vai sair lá com a chave de um carro poderoso, automático, para te dirigir poderosamente livre para tua vida. Então, sejam muito bem-vindas e nos vemos em breve. Essa semana eu vou estar fazendo algumas outras lives, eu vou ir anunciando aqui no meu feed pra gente ir conversando conforme as coisas forem acontecendo.
Beijo grande, um lindo, lindo dia a vocês. Gratidão por estarem aqui.